Aqui não se esquece ou apaga a história. Aqui preservamos o passado e o presente só de glórias. Olá pessoal da Sofis TV, eu sou o Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também integrante do podcast Amigos do Urbano, e voltamos aqui para falar sobre confrontos históricos do Santos. Sim, esse Santos que cada vez mais acaba com a nossa saúde, seja ela a física ou a mental, mas a cada final de semana estamos na esperança de que isso tudo mude. Não vem mudando, mas enfim, a esperança será a última a morrer e vamos em mais um final de semana de expectativa para que possamos voltar a sorrir. Parece que esse tempo nunca mais vai voltar, mas ele vai. Vamos ter fé, que é o que nos resta. Bom, Santos e Goiás se enfrentaram pela primeira vez em 1968, em um amistoso disputado lá em Goiânia, no Estádio Olímpico. O clube goiano tinha apenas 27 anos de existência, mas já mostrava que seria uma pedra no nosso sapato. E mesmo enfrentando um dos principais times da história do Santos, que foi campeão de tudo em 1968, aquele grande Santos de Pelé, o famoso Grande Santos, como diria Wesley Miranda, empatou por 3-3. Os gols do Santos foram marcados por Pelé, Carlos Alberto e Douglas, o Douglas Franklin. Sim, o Goiás, mesmo enfrentando um fortíssimo time do Santos, conseguiu arrancar o empate na primeira vez que esses times se cruzaram. A primeira partida entre eles pelo Campeonato Brasileiro ocorreu também no Estádio Olímpico de Goiânia, mas em 1973. O Santos novamente não venceu, empate desta vez em 0-0. Esse jogo pelo Campeonato Brasileiro foi o quarto jogo entre as equipes na história, né? Teve o primeiro lá de 68 que eu comentei agora há pouco, e uma vitória em cada lado, para cada lado, em partidas amistosas. O Santos venceu um jogo disputado em 1970, 3-1 com gols do Coringa Lima, de Pelé e de Picolé, e perdeu por 2-1 em 1973, o gol do Santos marcado por Cláudio Adão. Todas essas quatro primeiras partidas da história foram disputadas em Goiás, né, no Estádio Olímpico de Goiânia, com o mando do Santos, mas jogando no estádio do Pacaembu em 1974. Porém, válido pelo Brasileiro de 73, uma partida histórica entre essas equipes, né? O Santos vencia por 4-1, a partida de maneira relativamente fácil até os 34 minutos do segundo tempo, mas o Goiás chegou ao empate, conseguiu empatar, é o famoso tava 4-1 para ir para a galera lá de 1974, um jogo marcante, principalmente para o torcedor do Goiás, e esse empate tirou as chances de título do Santos do Brasileirão de 1973. Naquela partida, o Santos contava com jogadores fantásticos, né? Como Pelé, Serras, Carlos Alberto, Marinho Pérez e o próprio Clodoaldo. Todos eles estavam jogando no sacrifício, não estavam nas suas melhores condições físicas. Inclusive, até o Clodoaldo saiu de campo sem conseguir aguentar. O Goiás voltaria a vencer o Santos em 1974, agora válido pelo campeonato realmente de 74. Goiás venceu por 3-2. No ano seguinte, 75, 0-0, numa partida disputada no Serra Dourada. Campeonato Brasileiro de 1978, o Santos comandado pelo histórico Ramos Delgado, com o mando do Santos, mas jogando no estádio do Pacaembu, o Santos ganhou por 3-0 com gols de Juari e 2 de Reinaldo. E 10 anos desde a primeira partida, as duas equipes se enfrentaram em Vila Belmiro, que o Santos já tinha agora o comando de Chico Formiga. O Santos vence novamente por 3-0 com gols de 3 jogadores que ficariam marcados na história do clube: Pita, Juari e João Paulo. Sim, os 3 meninos da Vila já estavam disputando naquela altura e pouco tempo depois seriam campeões e deixariam seus nomes gravados na história do clube. Não na Vila Belmiro, mas com o mando do Santos, essas equipes também jogaram no Brasileiro de 83, né? Pelas quartas de finais
daquele campeonato. O jogo terminou empatado no Serra Dourada 0-0, no Morumbi 2-2, né? Com 2 gols do Serginho Chulapa. Um deles, um golaço do Serginho, que foi eleito gol do ano pelo programa Fantástico da Rede Globo. O Santos passou para as semifinais e chegaria até a final por ter a melhor campanha. Olhem só como o Goiás sempre atrapalhou a nossa vida. Antes desse jogo pelo Brasileiro de 83, o Santos tinha vencido o Goiás em 80 pelo torneio Adjair Lima, uma goleada por 4-0. E aí, de 80 até 1997, ou seja, 17 anos e 10 partidas, o Santos ficou sem conseguir vencer o Goiás. Isso mesmo, olhem só como historicamente o time esmeraldino sempre apronta. E esse tabu, vamos dizer assim, de 17 anos sem vitórias, foi derrubado, no dia 20 de julho de 1997, quando o Santos inaugurou o fechamento, né, dos 3 lances de arquibancadas localizadas ali ao lado da rua José de Alencar, né, no gol oposto aonde fica o placar eletrônico. Para quem é mais velho como eu, aquela parte não tinha sido totalmente concluída e anos depois da reforma na década de 60, que deixou a Vila praticamente com a cara que ela tem hoje em dia, o clube resolveu fazer essa obra e ampliar um pouco a capacidade do seu estádio. Essa obra foi feita na gestão de Samir Jorge Abdulhak e custou R$600 mil ao Santos. Esse dinheiro, obviamente, oriundo lá da venda do Giovani para o Barcelona espanhol em 1996. O Santos ganhou por 3-0 essa partida contra o Goiás, com muito destaque para o Ari Nelson. Sim, ele, amigo de Vanderlei Luxemburgo. O Ari Nelson fez 2 gols, jogou muito bem, foi o destaque da partida. E o Macedo, o Natanael dos Santos Macedo, o grande craque, também fez um gol, completou o placar por 3-0. Em 2004, o Santos e o Goiás não teriam que se enfrentar na Vila, mas o Santos estava punido e teve que mandar o seu jogo em Presidente Prudente. Sim, não é de hoje que tomamos ganchos, não é de hoje que a nossa torcida também não se comporta tão bem. O Santos foi punido, teve que jogar longe da Vila Belmiro, porém com público, né, que é uma diferença da punição que o Santos recebeu recentemente. Jogando em Presidente Prudente, de maneira empolgante, o Santos virou o jogo. O Santos foi muito mal no primeiro tempo, virou perdendo por 1-0, mas de maneira espetacular virou a partida com gols de Basile e de William, ele mesmo, William Batoré, e seguiu a sua marcha rumo ao título. Bom, a última vitória do Santos contra o Goiás, jogando na Vila Belmiro, foi uma partida muito marcante, né? Em 2019, o Santos venceu por 6-1 na Vila Belmiro, jogando um futebol maravilhoso. Soteldo, que hoje está afastado, foi muito bem. Carlos Sanches também foi bem. Aquela equipe de Jorge Sampaoli encantou. Um jogo curioso também, porque ele aconteceu às 11 horas da manhã de um domingo, o mesmo horário do jogo de logo menos, né? Então vamos apelar para essas curiosidades históricas para manter a nossa fé que o Santos, enfim, vai conseguir vencer. São 13 partidas sem vitórias. Essa racha negativa precisa acabar e Deus queira, Pelé nos ajude, Pelé, Coutinho, Dorval, Gilmar, Calvé, Mauro, todos vocês, pelo amor dos meus filhinhos, como diria Silvio Luiz, precisam ajudar o Santos a vencer, precisamos voltar a vencer, estamos com muito medo do pior, enfim. E os números do confronto entre Santos e Goiás deixam claro o equilíbrio. Sim, o Goiás sempre atrapalha o Santos historicamente e nos números fica muito fácil a gente entender, né, esse equilíbrio. No geral, foram 57 partidas entre as equipes, com 21 vitórias do Santos e 19 vitórias do Goiás, com 17 empates. O Santos, obviamente, marcou muito mais gols, 102 contra 85, e o artilheiro do confronto, na verdade, os artilheiros são Nenê Bellarmino, Ricardo Oliveira e Soteldo, com 4 gols cada. Na sequência, Marinho e Neymar com 3 gols. Em partidas exclusivamente pelo Campeonato Brasileiro, o equilíbrio é ainda maior. Em 50 jogos, 17 vitórias para cada lado, com 16 empates. 81 gols marcados pelo Santos, 72 pelo Goiás. Os artilheiros permanecem os mesmos, né? O Nenê
Bellarmino, Ricardo Oliveira e o Soteldo com 4 gols. Quando as partidas são na Vila Belmiro, o Santos tem vantagem, mas é muito pequena, tá? Foram 20 jogos no nosso estádio, com 8 vitórias santistas, 6 vitórias do Goiás e 6 empates. 41 gols marcados pelos jogadores do Santos e 30 marcados pelos jogadores do Goiás. Aí, nas partidas em Vila Belmiro, Ricardo Oliveira é o principal artilheiro com 3 gols. E com 2 gols ele é seguido por Arinelson, Rodrigão, Rodrigo Souto e Soteldo. Eu fico por aqui. Uma boa sorte aos jogadores do Santos. Boa sorte a todos nós. E vamos nessa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.